Marhaban. Tudo bom? Wassalamu alaikum. Estou aqui com mais um Momento Leitura. Que esse trecho aqui do livro de Halia Tantawi, a crença na religião do Islã, a crença nos livros. Vamos usar essa partinha do livro traduzido por Samir El-Hayek, Islã. O Alcorão. O Alcorão é o livro divino, tá? Então, a crença nos livros. Então, tem o Alcorão, tá? Então, vai falar basicamente do Alcorão. E tem os outros, tem o Evangelho, né? Tem a Torá, a Bíblia. Vamos lá, então. A crença nos livros. O Alcorão. O Alcorão é o livro divino, o milagre revelado de Muhammad. Aqueles que atribuíram a Muhammad a escritura do Alcorão negaram que fosse um profeta. Aqueles que atribuíram a Muhammad a escritura do Alcorão negaram que fosse um profeta e lhe outorgaram a posição de Deus. Então, porém, nós atestamos que não há divindade além de Deus e que Ele é o servo de Deus e o seu mensageiro. Então, o Alcorão, na verdade, ele é a palavra de Deus para a humanidade, tá? Não foi de autoria de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. O Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele, é o profeta e mensageiro de Deus. Então as palavras não são dele, são de Deus. Uma vez que nenhum ser humano poderia produzir o Alcorão, tá? E que ele só poderia proceder de Deus. Quem disse que Muhammad o escreveu, deu-lhe o atributo divino. Senão, mostre-me um homem que ele só poderia proceder. Senão, mostre-me um homem que, sendo letrado como Muhammad, que nunca em sua vida entrou numa escola, pois o Muhammad nunca entrou numa escola, pois nem sequer havia uma, nem tinha escola lá onde ele vivia, né? Na infância e na adolescência. Não havia em sua cidade. E sem ser de uma grande cidade da civilização, mas de uma aldeia escondida nas montanhas negras, por detrás das areias do deserto, da qual nem Roma, nem Constantinopla, nem Ctesifonte de Cosroes conheciam a existência. Ctesifonte de Cosroes, esse eu não conheço. Nem eles, né, conheciam a existência, na qual ninguém conhecia a filosofia grega e romana, tá? Antes deles. Nem tinha ouvido falar da literatura hindu ou persa. Foram resgates dos muçulmanos, né? Uma aldeia que não tinha um só cientista. Então, nessa aldeia era desse jeito. Ninguém tinha ouvido falar, não foi atingido por Roma, nem Constantinopla, né? E também eles nem sabiam da existência do conhecimento hindu ou persa, enfim. Uma aldeia que não tinha um só cientista, investigador ou intelectual, nem a cultura que podiam ter os pequenos pensadores naquela época, da qual só saiu para ir a outra igual ou um pouco maior, a aldeia de Bosra, na Síria, na terra de Houram.
não permanecendo nela mais do que alguns dias. Está falando de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, seria possível que um homem como este fizesse algo semelhante ao Alcorão? Ele é um homem tão simples assim? Seria possível? Ao contrário do que eu já ouvi dizer, né, de teorias no qual ele fez um apanhado de vários saberes e escreveu o Alcorão na cabeça dele, mas ele realmente não tinha essa cultura toda, né? Ele era um homem muito simples, um comerciante. Então seria possível que um homem como Muhammad, um homem tão simples, né, um homem de uma aldeia tão distante, tão atrás, né, de uma montanha, depois do deserto, então, bom, aí tem em vossas mãos a história dos grandes gênios superdotados e a de todas as nações, em todas as épocas. Acaso encontrarão nela algum acontecimento semelhante a este? Tá? Por exemplo, alguém que de repente conseguiu escrever um livro. Tem algum exemplo desse? Alguém tão simples assim, que de repente tem, né, alguns casos de heteronômio, essas coisas, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui para não desviar. Aí tem em vossas mãos a história dos grandes gênios superdotados e de todas as nações, em todas as épocas. Acaso encontrarão nela algum acontecimento semelhante a este? Mozart compôs uma sinfonia antes de completar os 10 anos de idade. O famoso poeta árabe Bashar ibn Burd escrevia poesias com esta mesma idade, tá? Jane Eyre e a sua irmã autora, o auge das borrascas. Então, Jane Eyre e sua irmã autora de O Auge das Borrascas, por suas genialidades surpreendentes, alcançaram fama repentinamente. Também Shakespeare nos deixou obras-primas. Apesar de não ter sido considerado uma eminente figura literária durante a sua vida, tá? Shakespeare. Só agora, depois, né? Depois de sua morte, ele passou a ser eminente figura literária, mas em vida, não. Deixa eu voltar aqui na composição de Ariel, o Leão para fundo musical de vídeo. Tá? Essa daqui. Ariel Leão de fundo musical, compondo fundo musical. Então vamos avançar mais um pouquinho, né? Mais um pouquinho. Tudo isso é possível. É possível que um jovem aventureiro escreva um livro que se manifeste como uma obra genial ou como uma teoria científica nova, por ser um gênio, pois a genialidade não é patrimônio exclusivo dos intelectuais ou licenciados nas universidades, tá? É possível que a genialidade apareça onde não se espera, tá? Porém, quem conhece a história dos gênios da ciência, das letras e das artes, sabe que estes se adiantaram às suas épocas. Por exemplo, em um século, ou seja, tinham 50 ou 100% mais conhecimento do que os seus contemporâneos. Porém, a sua antecipação tem um limite e, portanto, é razoável.
Não se encontra em toda a história da humanidade outro homem que, vivendo em circunstâncias similares àquelas em que Muhammad viveu, e tenha produzido uma obra-prima que, em uma expressão literária, é a mais brilhante das formas de beleza. No campo da jurisprudência, um código que é o ápice da perfeição. Quanto à divindade e seus anúncios do incognoscível, encerra o que nenhum humano conhece, nem a sua razão pode captar em sua essência. Ele cita leis da natureza que ninguém conhecia em seu tempo e que nem foram conhecidas durante séculos seguintes, nem mesmo durante os 10 séculos posteriores. Nele há indícios de leis que só foram, descobertas depois de 1.300 anos, e de outras que não foram descobertas ainda. Com este livro, Deus lhe ordenou desafiar todas as pessoas, e ele desafiou os gênios e os humanos. Apresentai 10 suratas forjadas semelhante a dele. Isso está no Corão, 11ª surata, do versículo 13ª surata, tá? É o versículo 13. Que é assim, ó. Apresentai 10 suratas forjadas semelhante a dele. Componde uma só surata semelhante a dele. Segunda surata, versículo 23, tá? Da surata Al-Baqarah. Estamos desafiando você. Então compõe uma só surata semelhante a essa do Corão. Vamos? Bom, foram incapazes de fazê-lo. Ninguém conseguiu. Tá? A inimitabilidade do Alcorão, ou seja, não dá para imitar, inimitabilidade do Alcorão está agora estabelecida, sem sombra de dúvida. É incorreto dizer que ele é notável em outras suratas e não o é em outras. Então é incorreto dizer que ele é notável em algumas suratas e não o é em outras, certo? Podemos compreendê-lo a uma mulher, podemos compará-lo, tá? Podemos compará-lo a uma mulher bonita, cuja beleza não é atribuída ou depende de qualquer aspecto particular do seu físico, nem dos olhos ou de qualquer outro órgão ou dimensão específica do seu corpo. É a composição de todo o conjunto que a torna bela, certo? Que a torna bela. Assim, cada um que lê o Alcorão vê o milagre e a sublimidade de estilo sob todos os ângulos examinados. Conhecem a história do chefe do departamento de identificação que se converteu ao Islã quando escutou a palavra de Deus Altíssimo? Altíssimo. Sim, porque somos capazes de restaurar as cartilhas dos seus dedos. Deixa eu colocar meus óculos que eu tô um pouco longe aqui. Desculpa. Cartilagens, tá? Então, ó. Ele escutou isso aqui, ó. Sim, porque somos capazes de restaurar as cartilagens dos seus
dedos. 15ª Surata, versículo 4. Ele pensou: por que Deus especificou as cartilagens dos dedos? Estas contêm as digitais, e este é um milagre divino assombroso. Quanta gente há na Terra e, entre todos, não há uma impressão digital que coincida com outra. É um fenômeno assombroso que não se descobriu senão recentemente. Tá? Senão recentemente. Veja as margaridas. Viram as margaridas? Milagre de Deus. Eu plantei também, tá, gente? Mas é milagre. Cada vez que um estudioso do Alcorão analisa, aparecem-lhe aspectos que passaram despercebidos aos seus predecessores, porque as suas maravilhas não têm fim. Então, é inevitável, pois, que tivesse sido revelado por Deus, né, essa coisa da impressão digital, inevitável que o Alcorão seja a palavra de Deus também. Nele existem centenas de indícios semelhantes, mesmo que encontremos cada dia quem descobriu algum deles. Mesmo que encontremos cada dia quem descobriu algum deles. Por isso, deve-se interpretar o Alcorão em cada tempo de uma maneira nova. Assim, quando o literato, o jurista, o astrônomo, o sociólogo ou o historiador o interpretam, cada um encontra nele um campo para a sua ciência e especialidade e comprova que o Alcorão é a palavra de Deus. Certamente, os milagres dos primeiros mensageiros aconteceram uma vez e ali ficaram. Porém, o milagre de Muhammad, que a paz e a prece de Deus esteja sobre ele, é presente e se repete todos os dias. Então, aqui, continuando. Então, certamente os milagres dos primeiros mensageiros aconteceram uma vez e ali ficaram. Porém, o milagre de Muhammad é presente e se repete todos os dias. Tá? Os milagres dos mensageiros são provas. Porém, não em consonância com a mensagem, nem constituem uma demonstração da mesma. Então, os milagres dos mensageiros são provas, porém, não em consonância com a mensagem, nem constituem uma demonstração da mesma. Ao contrário, o milagre da mensagem de Muhammad é que o milagre é a própria mensagem. Que a paz esteja com ele e com os seus irmãos, profetas e mensageiros. Sobre isso é sócio e esse é mais um vídeo Momento Leitura. Estou aqui na página 191 do livro de Alia Tantawi. Então, a crença nos livros, né? Nós cremos no Alcorão e nos livros revelados, que este nos anunciou, né? Que o próprio Alcorão anunciou. Estes livros são os livros do Alcorão, todos, né? Todas as suratas, a Torá de Moisés também, né? Os Salmos de Davi, e o Evangelho de Jesus, certo?
O Alcorão é o árbitro deles e o parâmetro pelo qual se distingue a autenticidade da autoria. Deus Altíssimo disse: em verdade, revelamos-te um livro corroborante e preservador dos anteriores. Então ele corrobora, ou seja, ele evolui, continua e ainda conserva e preserva, corrobora e preserva os anteriores. Então, em verdade, revelamos-te um livro corroborante e preservador, corroborante e preservador dos anteriores. Quinta Surata, versículo 48. Cremos em tudo quanto Deus nos anunciou no Alcorão sobre estes livros e tomamos por incrédulo quem o nega. Cremos naquilo que é coincidente no Alcorão e nos anúncios dos outros livros, pois permaneceu autêntico neles, sem ser alterado. Por outro lado, os relatos contrários ao que foi anunciado no Alcorão, cremos que foram alterados em sua origem. Os livros de Abraão. Os livros de Abraão. Deus se manifestou no que foi anunciado nos livros de Abraão e se repetiu nos de Moisés, tá? Então, Deus se manifestou no que foi anunciado nos livros de Abraão e se repetiu nos de Moisés. Os de Moisés e os de Abraão que cumpriu as suas obrigações, que nenhum pecador arcará com culpa alheia. 53ª Surata, versículo 36 a 38. Bem-aventurado aquele que se purificar, mencionar o nome do seu Senhor e orar. Entretanto, vós, ó incrédulos, preferes a vida terrena, ainda que a outra seja preferível e mais duradoura? Em verdade, isto se acha nos livros primitivos, nos livros de Abraão e de Moisés. 87. 87ª Surata, versículo 14 ao 19. A Torá. A Torá foi revelada por Deus. É orientação para as pessoas e contém a sentença de Deus. Ele disse: como te tomariam por juízo se tem a Torá que encerra o juízo de Deus? Quinta Surata, versículo 43. Revelamos a Torá que encerra orientação e luz. Quinta Surata, versículo 44. E também nos informou a respeito da sentença da Torá. Disse: nela, na Torá, prescrevemos-lhe vida por vida, olho por olho. Veja, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha, dente por dente, e as chagas por outras iguais. Quinta Surata, versículo 45. Informou-nos também que ela contém a boa nova a respeito de Muhammad. Disse que seguem o mensageiro, o profeta árabe, o qual encontram mencionado na sua Torá.
7ª surata, versículo 157. A Torá ainda descreve os crentes. Mohammed é o mensageiro de Deus, certo? E aqueles que estão com ele são servos para com os são severos, desculpa. Vou começar de novo, tá? Mohammed é o mensageiro de Deus. E aqueles que estão com ele são os severos para com os incrédulos.